Imagina a seguinte situação. Se o sistema de ventilação de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva, for projetado tipo com uma falhinha milimétrica no controle da pressão do ar, Aquela pressão negativa, né? isso, a pressão negativa. Se tiver uma falha ali, o talento cirúrgico da melhor equipe médica do mundo simplesmente pode não ser suficiente para salvar o paciente. É. O vírus se espalha pelo hospital inteiro. Exatamente. É que, no geral, a nossa percepção sobre saúde pública é muito visual, sabe? Muito focada no fim da linha. A gente pensa logo em macas, ambulâncias, aquele médico de jaleco branco trabalhando assim exaustivamente num pronto-socorro. Uhum. É a imagem clássica. Pois é. Mas hoje, o nosso mergulho profundo é sobre o escudo invisível que existe muito antes do paciente sequer precisar de um leito. A nossa missão na análise de hoje é destrinchar as diretrizes de um documento oficial novinho em folha. A gente está falando do edital da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, a SESGO, para a formação de um verdadeiro esquadrão de elite na fiscalização sanitária. E olha, é um esquadrão mesmo. E o que chama a atenção não é nem só a estabilidade da carreira ou, sei lá, o salário inicial que passa dos R$ 10.000. É o perfil, assim, surpreendente e super especializado das mentes que o Estado está convocando para essa missão. Com certeza. E é essa mudança de paradigma que torna essa nossa exploração tão importante para quem nos ouve. Porque, historicamente, a percepção que a galera tinha da fiscalização sanitária era muito simples. Aquela coisa de olhar a validade de iogurte no mercado. Exato, tipo isso. Bater na padaria e ver se a geladeira está funcionando. Mas o que as regras desse novo documento mostram para a gente é que a administração pública atinge um nível de maturidade e complexidade brutal. Eles não querem mais um profissional genérico. Eles querem especialistas pesados, né? Sim, o objetivo agora é montar uma barreira de contenção multidisciplinar, sabe? Gente capaz de auditar desde a cadeia de produção de alimentos em massa até a segurança da estrutura de um complexo hospitalar inteiro. Então, entender as entrelinhas desse documento oficial é entender como a nossa própria noção de proteção à saúde evoluiu. E para a gente entender essa engrenagem, vamos desempacotar isso começando pelo prêmio, né? E por quem está qualificado para entrar na arena e disputar essas vagas. Vamos lá. São 50 vagas no total, todas de nível superior. E o salário inicial exato cravado no documento é de R$ 10.118,44. Nada mal para começar. Nem um pouco. Mas quando a gente olha para a divisão cirúrgica dessas vagas, a lógica tradicional dá uma balançada. Tipo, tem um grupo de 15 vagas para biomédicos, enfermeiros, médicos ou cirurgiões dentistas. E tem outro bloco de 15 vagas exclusivas para farmacêuticos. Que é o núcleo duro da saúde, né? Perfeito. Até aí a lógica bate com a intuição de qualquer pessoa. Mas aí a estrutura do negócio se expande de um jeito muito peculiar. Tem 9 vagas para nutricionistas, médicos veterinários, engenheiros de alimentos. E tem uma vaga, especificamente uma vaga disputadíssima para engenheiro ou arquiteto. Ah, essa vaga é a cereja do bolo. E eu preciso ser o advogado do diabo aqui, juro. Um médico e um farmacêutico na saúde pública. Maravilha. Mas o que exatamente a saúde pública de Goiás quer com um arquiteto trabalhando como fiscal? Porque assim, não me parece que o Estado está precisando de gente para desenhar uma fachada bonita para uma clínica do SUS, sabe? Não é para escolher a cor do azulejo, com certeza. Isso levanta uma questão fascinante que nos conecta com um cenário maior, o que a gente chama de biossegurança estrutural. Biossegurança estrutural, tá. Pensa no ecossistema de um grande hospital. Ele não é tipo um prédio comercial onde a gente entra para trabalhar. Ele é uma máquina super complexa, onde circulam agentes biológicos nocivos 24 horas por dia. O ambiente totalmente hostil, no fundo. Exatamente. Então, quando um arquiteto ou engenheiro atua como fiscal ali, ele está analisando, por exemplo, a logística de descarte do lixo infectante. Ele precisa pegar a planta do centro cirúrgico e garantir que a espessura daquela parede que abriga um equipamento de radioterapia... Ah, para barrar a radiação. Isso. Tem que estar de acordo com normas internacionais. Ele verifica se o cruzamento dos dutos do ar-condicionado não vai pegar o ar de uma ala de isolamento de doença infecciosa e jogar direto, sei lá, no berçário da maternidade. Nossa!
Caramba, então quer dizer, a arquitetura nesse cenário é uma intervenção médica preventiva, literalmente. É o escudo invisível que você mencionou no começo. O médico sabe como o vírus age no pulmão, mas é o arquiteto fiscal que entende como esse vírus vai viajar pelo duto de ventilação do prédio. Que loucura. Um erro de projeto ali causa um surto interno no hospital. Com certeza, e isso se aplica aos outros também. O médico veterinário não vai ficar vacinando o cachorro na praça. Ele vai auditar frigorífico, monitorar a cadeia de carne para garantir que um patógeno não chegue no prato da nossa audiência. É ver a saúde de forma holística. É impressionante mesmo. E sabendo dessa responsabilidade gigante que é o cargo, a gente olha para a logística de como entrar no jogo e a coisa fica muito interessante. Vamos falar da fase de inscrições? A primeira barreira, né? Isso. O documento aponta a banca IADES como organizadora e a janela de 20 de março a 21 de abril, com uma taxinha de inscrição de R$ 160. É um valor salgado, mas reflete o peso do cargo de R$ 10.000. Com certeza. Mas aí entra a parte genial. A política de isenção de taxa. Tem aquele período super curto entre 10 e 12 de março para pedir a isenção. E tem as regras clássicas, né? Renda inferior a 2 salários mínimos, galera de programas sociais, doadores de sangue e de medula óssea. Mas tem um destaque aqui que, olha, me deixou surpreso. As doadoras de leite materno. Exatamente. Isenção total para doadoras de leite materno. Eu achei isso de um brilhantismo administrativo absurdo. É o Estado usando a burocracia para incentivar a saúde pública pura, na veia. O que é fascinante aqui é ver como um documento frio de contratação, no fundo, reflete os valores de uma sociedade, sabe? Demais. O aleitamento materno é uma das ferramentas mais fortes para reduzir mortalidade infantil. Imuniza uma geração inteira. Quando o governo pega essa isenção e coloca num documento oficial de fiscalização de saúde, ele está premiando um comportamento que ele mesmo quer proteger. É tipo, olha, se você já ajuda a saúde pública amamentando e doando leite, a gente vai tirar a barreira financeira para você tentar entrar no nosso time. É muito legal. É uma política pública embutida na regra do certame e mostra bem o perfil analítico e social que eles querem de quem vai assumir essa cadeira. E por falar em perfil analítico, vamos falar de como eles vão testar essa galera. Porque o campo de batalha já tem data. Dia 10 de maio, lá em Goiânia. A famosa prova objetiva. Essa mesma. São 80 questões de múltipla escolha com 5 alternativas cada, e a matemática para aprovação é cruel. A prova vale 130 pontos e você, o candidato, precisa fazer no mínimo 50% para não ser eliminado direto. E tem uma armadilha estatística pesada nessa divisão de pontos, né? Tem sim, tem sim. E aqui a gente precisa trazer a dor do candidato para a mesa, porque a prova é dividida em 2 grandes pedaços. Tem os conhecimentos específicos, que são 50 questões com peso 2. Que é a artilharia pesada. É artilharia pesada. O candidato natural vai olhar para isso e pensar: vou focar 100% na minha área. Só que o outro bloco, de conhecimentos gerais, tem 30 questões, peso 1. E é aqui que está o campo minado. Com certeza. É a base que derruba muita gente boa. Sim, porque olha o que tem lá. Língua portuguesa com 10 questões, aí entra realidade de Goiás com 2, 6 de direito administrativo e constitucional, 6 de administração pública, 3 de raciocínio lógico-matemático, ELM, e 3 de informática. É uma pedreira. É um decátlon olímpico, eu costumo usar essa analogia. O cara pode ser o recordista mundial de salto com vara, que seria o conhecimento específico dele, um gênio farmacêutico, mas se ele for desclassificado na prova de natação, que seria, sei lá, o português ou o direito administrativo, ele não vai pro pódio de jeito nenhum. Tropeçou no raciocínio lógico, perdeu a vaga de 10 mil. E tem um motivo técnico para essa crueldade toda. Pensa comigo, um fiscal que domina a biologia da contaminação, mas que não faz a menor ideia do que é o princípio da impessoalidade ou da legalidade no direito administrativo. Ele vira um risco para o próprio Estado. Exatamente. Ele exerce poder de polícia. Ele chega numa fábrica de remédios e manda fechar tudo. Se a canetada dele, o auto de infração, não seguir estritamente o rito administrativo previsto em lei, a empresa processa o Estado, anula a interdição e volta a operar irregularmente.
Nossa, então cobrar direito e português pesado é uma forma de garantir que o profissional sabe as regras de como o Estado funciona. Sim, eles querem um servidor público completo. Não um cientista trancado num laboratório que não sabe interpretar um texto de lei estadual. O que obriga a galera a ter um planejamento estratégico insano para conseguir cobrir esse edital até maio. É conteúdo que não acaba mais, e você tem que equilibrar as matérias de peso 2 com essas de base, e, inclusive, falando nessa tensão toda de preparação e tática, vale um recado rápido aqui. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Porque, sem uma base tática dessas, mapeando onde você está errando em português ou lógica, a vaga escorrega pelos dedos. Perfeito. A preparação tática é tudo. Se o candidato tem deficiência em informática ou em RLM, ele tem que focar nisso agora. Porque cada ponto perdido nas questões de PES 1 nos conhecimentos gerais é um ponto a menos que ele vai ter que tirar sangue para recuperar lá na parte específica, onde todo mundo já é especialista e o nível vai estar no teto. E assim, digamos que o nosso candidato heróico fez tudo certo, jogou o decátulo direitinho, passou pela objetiva e não foi eliminado. Acabou o sofrimento, certo? Longe disso. Aí que começa o funil final. Pois é, o verdadeiro chefe final do jogo, a prova discursiva. E olha, analisando o documento oficial sobre essa redação, eu confesso para você que eu fiquei meio cético. Cético por quê? Porque é o seguinte, a prova exige um texto dissertativo argumentativo focado na parte de conhecimentos específicos. Vale 30 pontos, o cara tem que tirar no mínimo 15. Mas o tamanho exigido, o documento diz que tem que ter de 20 a no máximo 30 linhas. É um espaço bem restrito. Tipo 30 linhas. O documento oficial está exigindo que um arquiteto ou um engenheiro de alimentos resolva um problema técnico complexo de saúde pública no espaço de um parágrafo grande. Isso não é meio injusto? Acaba virando um teste de caligrafia ou de quem sabe resumir melhor, e não do conhecimento técnico em si? Como que 30 linhas provam que alguém é um bom fiscal? Isso levanta uma questão importantíssima sobre a rotina da fiscalização. Parece contraintuitivo pedir concisão para problemas complexos, né? Muito. A impressão é de que precisaria de umas 5 páginas para explicar o problema de um duto de ventilação contaminado. Mas na esfera governamental, a realidade é o oposto disso. A clareza e a concisão não são frescuras estilísticas, elas são uma blindagem jurídica. Como assim? Imagina a cena na vida real. O fiscal bate numa indústria alimentícia gigante e acha uma falha crassa no controle de temperatura que vai estragar um lote inteiro de carne. Ele precisa autuar essa empresa naquele momento. Tá, ele vai lá e dá a multa. Isso, mas o relatório dele, o auto de infração, não pode ser um artigo científico de 20 páginas cheio de embora, contudo, talvez. Ah, entendi. Porque se for longo e prolixo demais, abre margem para advogado achar brecha. Precisamente. Advogado de grande empresa é treinado para achar ambiguidade em relatório longo. Se o fiscal não souber apontar de forma cirúrgica, em poucas linhas, qual foi a norma violada, o fato e a consequência, a infração cai no tribunal, o juiz anula. E a empresa volta a operar botando a população em risco? Exato. Então, exigir poder de síntese brutal em 30 linhas é testar se o cara consegue gerar um documento inquestionável. É a demonstração máxima de domínio do assunto. Se você não consegue explicar a violação em 30 linhas, talvez você não tenha entendido tão bem assim. Caramba! A clareza como arma legal. Faz um sentido absurdo. Cada etapa da prova é de fato um simulador do que eles vão passar na rua. E detalhe, a banca nem vai ler a redação de todo mundo. Não, o funil é bem estreito. Sim, o documento lista um teto máximo matemático de correções para cada cargo, dividindo entre ampla concorrência e as cotas. Para a gente ter uma ideia, no caso dos farmacêuticos, eles vão corrigir apenas 66 redações da ampla concorrência, 6 de pessoas com deficiência, os PCDs, e 18 de pessoas negras. E essa intencionalidade nas cotas é muito marcante no edital. O documento oficial mapeia meticulosamente essa reserva. E não é só para cumprir a lei de forma passiva.
Ter representatividade num esquadrão de saúde pública muda completamente o jogo na prática. Traz realidades diferentes para dentro da equipe, né? Com certeza. A saúde pública não atinge a população toda do mesmo jeito. A vulnerabilidade de um bairro de periferia é diferente da do centro. Quando você garante profissionais negros com deficiência, com vivências sociais distintas, a sensibilidade da instituição para identificar riscos que passariam batidos aumenta demais. É eficiência aliada ao olhar social. E os que sobreviverem a isso tudo entram num cadastro de reserva que vale por 2 anos, podendo prorrogar por mais 2, com checagem de documentação, avaliação multiprofissional e tudo mais. É um processo extremamente rigoroso, mas o prêmio e a responsabilidade exigem isso. No fim das contas, a saúde pública eficiente é aquela que a gente não vê. Ela age nos bastidores, prevenindo desastres antes de eles acontecerem. É a prevenção elevada ao status de arte técnica. A gente começou nossa conversa pensando em ambulâncias e médicos exaustos. Mas quem nos ouve agora, na próxima vez que for, sei lá, passear num shopping ou fazer compra no supermercado grande, Vai olhar para o teto. vai olhar para o teto. Aquele duto de ar-condicionado ali, a espessura da parede, a logística de onde ficam as prateleiras de frios. Nada disso é só engenharia. Tudo ali é um vasto ecossistema de saúde coletiva que afeta a gente todo dia, sendo monitorado por essas mentes que passaram por esse filtro brutal. O que isso nos diz sobre a complexidade invisível da nossa vida urbana cotidiana, hein? Fica aí a reflexão. O mundo invisível trabalhando para nos manter seguros. Exatamente. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise de hoje e desempacotar esse documento com a gente. Até o nosso próximo